rebeldes a todos os analgésicos conhecidos. Eram injeções, em dosagem bastante elevadas, aplicadas durante sessões que duravam várias horas, até mesmo um dia inteiro, após minucioso preparo médico e psicológico do paciente. Durante todo o desenrolar da sessão, o doente permanecia em contato com o corpo clínico, e era solicitado, tanto quanto era possível, a descrever, progressivamente, tudo o que sentia. E assim, a cada vez, ocorriam fenômenos de identificação. Por exemplo, uma moça tem a impressão de dar à luz. Ela é a mãe, depois, a criança, e, por fim, todas as mães que deram à luz e todas as crianças já nascidas. A identificação amplia-se, aos poucos, a todos aqueles que já sofreram e, ao mesmo tempo, individualiza-se. Ela estava com eles e, ao mesmo tempo, era eles, conhecendo o êxtase desta união pela angústia. Numa ocasião, ela era uma jovem africana que percorria, com seus companheiros, planícies queimadas, ressecadas pelo sol. Ao final desta sequência, foi morta por uma lança que atingiu profundamente nas costas. A moça desmaiou e morreu. Em seguida, pôs no mundo uma criança, na Inglaterra medieval. Mais tarde, era um pássaro que, ao voar, foi atingido por uma flecha, caindo ao chão com uma asa quebrada. Ao final, todas estas sequências de morte e nascimento convergem para uma síntese poderosa. Ela torna-se a mãe de todos os homens já mortos em todas as guerras do mundo. Patrice Van Essel relata-nos outras identificação assim vividas por pacientes tratados pelo Dr. Groff. Lembrança de ter sido espermatozoide, óvulo. Lembrança de uma padaria de Praga, de uma vida no Tibete. Identificação com toda uma tribo, às vezes, com descrição minuciosa de seus costumes, de seus rituais, de suas artes. Após a narração, pôde-se verificar a existência desta tribo, da qual, anteriormente, o doente ignorava até o nome. Lembrança de ter sido um animal, uma planta, uma floresta. Lembrança luminosa de ter sido uma célula vegetal com impressionantes impressões de pertinência sobre a função clorofiliana, os ritmos dos cloroplastos ou dos mitocôndrios. Lembrança de ter sido rio, falésia, montanha, fogo, astro. Lembrança de ter sido o universo inteiro. Tom Sawyer, o mecânico de automóveis do qual já falamos, viveu algo semelhante, sem LSD, durante uma FM. Enquanto uma infinidade de paisagens féricas desenrolava-se à sua frente, ele percebeu que ele era aquelas paisagens, que ele era aquele pinheiro gigante, que ele era o vento, que ele era aquele rio de prata e cada um dos peixes que nele se agitava. Finalmente, nas experiências transpessoais, um indivíduo pode viver qualquer uma das constituintes do universo, em sua forma atual ou passada. Os poetas e os místicos atingem, muitas vezes, esta consciência transpessoal. Djalal-ud-Din Rumi, místico e poeta, acreditava que nós tínhamos sido, primeiramente, mineral, depois, vegetal, animal, e, por fim, homem. E que em breve seríamos anjos e até. Mas, ainda argumentarão alguns, quando a criança carrega ferimentos ou marcas, trata-se certamente de uma verdadeira reencarnação da mesma criança. Não necessariamente. As impressões psicológicas mais fortes podem fazer surgir instantaneamente suas marcas sobre o próprio corpo. É o mecanismo presente nos estigmatizados, nos quais não surgem apenas os ferimentos semelhantes àqueles do Cristo crucificado. Anne Catherine Emmerich, por exemplo, grande mística alemã estigmatizada, falecida em 1824, estava sujeita a outros fenômenos psicossomáticos da mesma natureza. Durante um de seus dolorosos êxtases, durante vários dias, ela arrancou urtigas simbólicas do jardim da igreja. Certa manhã, descobriu estar com as mãos cobertas de bolhas,
como aquelas provocadas por verdadeiras urtigas. Mais próximo ainda do mecanismo que nos interessa, está a experiência realizada, sob hipnose, pelo Dr. Jonetti, no Hospital Salpetriere. Uma mulher, que dizia jamais ter enxergado com seu olho esquerdo, foi conduzida, por hipnose, à idade de 6 anos e recuperou o perfeito uso de seus 2 olhos. Quanto às pretensas idas às vidas anteriores por hipnose, Maggie Lebrun, que no entanto acredita em reencarnação, conta que, tendo respondido à conversa afiada de um hipnotizador com o seu mais absoluto ceticismo, este ficou ruborizado e, olhando para a ponta dos pés, acabou confessando: é preciso ganhar a vida, e isto dá tanto prazer às pessoas. Uma das grandes razões de minha relutância em admitir uma reencarnação obrigatória e generalizada deve-se também ao fato de encontrar, nos místicos cristãos, poucas referências a ela. Já vimos bem, espero, que eu admito plenamente o valor de todos os tipos de mensagens e de mensageiros. Mas, parece-me ser preciso, mesmo assim, tentar situá-los cada um em seu devido lugar, para avaliar o que se pode, razoavelmente, esperar de cada um deles. Ora, nenhum dos grandes místicos cristãos fala a respeito da reencarnação, como também nenhum dos grandes místicos muçulmanos. E também já vimos como deve ser entendida, na realidade, a reencarnação dos indianos e tibetanos. Entre os místicos cristãos, refiro-me, em particular, em todos aqueles, oficialmente reconhecidos pela Igreja particular, em todos aqueles, oficialmente reconhecidos pela Igreja ou não, que tiveram ou ainda têm relações constantes com as almas do purgatório, ou seja, em outro vocabulário que significa exatamente a mesma coisa, com os espíritos retardatários do baixo astral. Um jargão vale tanto quanto o outro, e, não fosse o tom afetivo desastroso para a maioria de nossos contemporâneos, a expressão purgatório seria mais exata. Eu mencionaria, resumidamente, entre vários outros, o nome de Marianne Lindenmayer, mística alemã, de quem já mencionamos as narrativas a respeito de sua saída para fora de seu corpo. Também Margaret Chamfiner, morta em 1949, e, mais recentemente, pois acredito que ainda esteja viva, Maria Simma, na Áustria, em Vorarlberg. Infelizmente, em cada um destes casos, sou obrigado a frisar que não concedo às notas ou comentários dos apresentadores o mesmo valor que atribuo aos testemunhos propriamente ditos. Maria Simma recebe, assim, uma grande quantidade de mensagens do além a serem transmitidas a pessoas vivas que ela sequer conhece. Os detalhes materiais destas mensagens foram verificados centenas de vezes. E eram sempre corretos. O karma partilhado, a comunhão dos santos. Tenho outra razão para pensar que a interpretação do padre Biondion de Jean Prieur, por parasitagem, é a correta. Trata-se da concepção mística cristã da unidade profunda de todos os homens em Cristo. Eu acredito, juntamente com alguns teólogos e exegetas, mas contrariamente a muitos outros, contrariamente à quase totalidade dos teólogos do Ocidente, mas da mesma forma que toda a tradição dos cristãos do Oriente, que quando São Paulo diz, vós sois o corpo de Cristo, suas palavras devem ser tomadas ao pé da letra. São Paulo vai ainda mais longe. No célebre hino da Epístola aos Colossenses, sua perspectiva visionária estende-se a todo o universo. Pois é nele, o Cristo, Filho de Deus, que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de tudo e tudo nele subsiste. São Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 17. Eu tentei mostrar que a fé da igreja primitiva, e das igrejas ortodoxas de hoje, foi vivida por nossos místicos do Ocidente,
em sua própria carne, e que os mesmos nos deram seus testemunhos. Isto explica as inúmeras transferências onde, como o Cristo, um simples cristão, bem como poderia ocorrer com qualquer homem de boa vontade, mesmo não batizado, pode assumir e vencer, em si mesmo, a provação de um outro. Não se trata mais, então, da dura lei do karma tal como está expressa, lucidamente, no Dhammapada. Apenas por si mesmo, o mal é feito por si mesmo. O mal é feito por si mesmo. Se é purificado, pureza ou impureza pertencem a cada um. Ninguém pode purificar um outro. É, ao contrário, a lei do amor, a partilha da provação e do sofrimento, onde, misteriosamente, mas realmente, cada um é chamado a purificar em si um pouco do karma de um ou outro. E isto que o Ramakrishna compreendeu, sem dúvida, pois que pediu, um dia, a um futuro discípulo, ainda rebelde, procuração para fazer, em seu lugar, as orações de que necessitava para sua conversão. Mas Ramakrishna havia lido os evangelhos e meditado a respeito. Todos nós, estando incorporados ao Cristo, estamos, também, como que encaixados uns nos outros, e o universo inteiro conosco, imerso neste mesmo corpo do Cristo, além do tempo e do espaço. Seria surpreendente, então, se as lembranças ou até os estigmas de um ou outro viessem à superfície de nossa consciência ou de nosso corpo. Isto resume o mistério da comunhão dos santos, mistério fantástico, tão fantástico que nossas pobres igrejas do Ocidente não ousam acreditar muito nele. Embora conservem, piedosamente, a expressão, esvaziaram-na de sentido. Não tenho pretensão de tudo resolver com esta perspectiva. Ainda subsistem interrogações, indignações face ao sofrimento e enigmas. Nem que seja apenas esta pergunta que sempre surge: o que acontece com aqueles que, durante uma segunda vida, novamente recusam percorrer o caminho do amor? Nos diálogos com o anjo nos é dito que não há inferno, que até mesmo Lúcifer, o portador de luz, também será resgatado. Pierre Mominier, Roland de Jouvenel e outros, insistem mais na convicção de que Deus não pode forçar a liberdade de ninguém. Eles afirmam que, portanto, a última misericórdia de que Deus pode usar para com aqueles que, obstinadamente, recusam amar, e a de deixá-los voltar ao nada. Trata-se, dizem eles, da segunda morte, da qual falam repetidamente as Escrituras. Apenas uma coisa é certa: o amor de Deus. O desconhecido não está neste lado, mas no lado de nossa liberdade. 9. O retorno aos mundos da felicidade. 1. As forças da felicidade nos assistem. Nós reencontramos, de fato, as mesmas componentes no bem e no mal. Entre as mensagens que recebemos do além, um grande número menciona o termo anjo, para designar os falecidos evoluídos, sobretudo os que já se encontram em condições de nos ajudar. Repetidas vezes, os autores destas mensagens explicam-se claramente. Não há, portanto, qualquer dúvida a este respeito. Alguns afirmam que esta palavra não tem, para eles, jamais, outro sentido, pois eles não conhecem, no além, anjos no sentido comum da palavra. Entretanto, os grandes mensageiros, que considero como os mais confiáveis, pois creio estarem mais avançados em sua evolução, afirmam que há, também, seres espirituais que jamais viveram em nosso planeta, nem em qualquer outro, que jamais encarnaram no nível em que se situa a nossa matéria, o que não significa dizer, necessariamente, que não tenha um corpo, desde sua criação, vivem em um corpo de glória, formado por outra matéria que não a do nosso corpo de carne. A estas duas categorias é preciso, evidentemente, acrescentar os seres provenientes de outros planetas, de outros mundos habitados. A partir de um certo nível de evolução no além, todas as consciências criadas, capazes de amar, unem-se.
E seria preciso completar o célebre texto de São Paulo: não apenas não haverá mais nem judeus nem gregos, como também não haverá mais nem terráqueos nem marcianos. Enfim, paralelamente às acumulações de energia, forças do mal produzidas por nossos maus pensamentos e maus sentimentos, há forças do bem, forças de amor, reflúvios saídos de nossos corações e os quais Deus dá vida. Eis o que Pierre Monnier diz a respeito. Entretanto, há também espíritos admiráveis, espíritos luminosos, cujas vestes brancas resplandecem como neve sob o sol, e que não são anjos, embora nunca tenham vivido na carne. Eles planam acima das nações, como um elemento protetor, nasceram dos grandes pensamentos que germinaram no coração e no cérebro dos povos. O que é belo e consolador, querida mamãe, é que os perfumes das almas, que adquiriram uma vida independente e durável, são, na maioria das vezes, estas entidades extremamente puras das quais lhe falo. Isto prova, apesar de tudo, a predominância do bem sobre a iniquidade. Deus dá o sopro de vida, eu quero dizer uma alma, a esta energia saída da humanidade. Ela torna-se, na verdade, uma força independente que tem como personalidade aquela de seus inumeráveis pais. Ela é encarregada de cuidar do local que foi seu berço e sua pátria. Suas ações na terra. Todas estas forças circundam-nos, sem dúvida com muito mais constância do que poderíamos crer. Vejamos o que diz Alain Tessier, o rapaz ascensorista, morto em acidente de moto. Os não encarnados são muito mais numerosos pois que há mais mortos que vivos. Além disto, há espíritos que nunca encarnaram e que jamais o farão. Estamos, provavelmente, submetidos às suas influências. A dos bons espíritos equilibra a dos maus. Tal influência parece mesmo ser exercida de inúmeras formas. Alguns acreditam que nós podemos realizar descobertas científicas, na Terra, apenas quando as mesmas já foram feitas no além. Isto explicaria, talvez, o fato de uma mesma descoberta ser realizada quase que simultaneamente, por equipes de pesquisadores completamente independentes. Uma vez feita a descoberta no além, eles tentam comunicá-la aos homens da Terra. Como isto não é fácil, eles fazem a tentativa junto a várias equipes do mesmo nível, ao mesmo tempo. Talvez este mecanismo explique o ocorrido a Georges Ritchie, o jovem soldado americano que explorou além em companhia do Cristo, em 1943. Ele visitou um centro atômico que só seria construído, na Terra, em 1952. Mas, o centro que ele viu, estando ao lado do Cristo, era povoado por pesquisadores que irradiavam uma paz soberana, como em um monatério. Inumeráveis obras de arte são, talvez, mais a obra de falecidos anônimos, pelo menos para nós, deste mundo, que a dos artistas da Terra, que devem, portanto, aos mortos sua celebridade. William Black não hesitava em dizer, a respeito de alguns de seus poemas, que não era ele próprio autor dos mesmos, que apenas os havia transcrito, como se lhe tivessem sido ditados. É o mecanismo da inspiração, não apenas dos poetas, mas também de consagrados escritores. Desde que conheci estes fenômenos, todas as explicações embaraçadas de tantos filósofos ou de teólogos a respeito da inspiração da Bíblia, parecem-me bastante ultrapassadas. Hoje, o racionalismo dos mesmos é que me faz sorrir. As inúmeras representações de um anjo soprando ao ouvido de um escritor inspirado não são tão ingênuas quanto geralmente parecem. O demônio de Sócrates pode ser assim compreendido, bem como o Corão, que foi ditado. É provavelmente pela ação dos invisíveis que temos, por vezes, crianças prodígio, capazes de compor música aos 4 ou 5 anos, como Mozart ou Saint-Saëns. Até mesmo seu virtuosismo ao piano poderia assim ser explicado. Rosemarie Brown explica que alguns compositores, hoje no além, para mostrar-lhe como deveria interpretar as novas composições que lhe ditavam,
Apossavam-se de suas mãos como se fossem luvas, e conferiam-lhe um virtuosismo do qual ela era, habitualmente, incapaz. Sem dúvida foi pelo mesmo processo que Victorien Sardou, escritor e médium, tomou-se também um médium entalhador, capaz, sem qualquer aprendizado, de realizar, de uma só vez, uma obra completa. Da mesma forma, o pintor médium brasileiro, Luiz Gasparetto, que, pela televisão, vimos executar, em alguns minutos ou segundos, desenhos e pinturas de estilos bastante diferentes, até mesmo com os olhos fechados. Mas, se há casos espetaculares, que permanecem sendo excepcionais, na realidade, de modo bem mais discreto, o mesmo processo é constante. Alain Tessier, menino de orfanato público, sem grande instrução, explica muito bem este fato. O homem é feito de forma que todo o seu subconsciente ou aquilo que ele assim denomina, está mergulhado no pensamento dos outros, e nós o recebemos, no além, como ele nos recebe. Não há autonomia. Tudo é sustentado por centros que são mergulhados em uma infusão de espírito, como em um líquido, se preferirmos. Aliás, o mesmo Alain emprega uma outra comparação, talvez mais simples, para ajudar-nos a compreender esta contínua interferência entre a influência dos espíritos e nossa liberdade. Como se enroscam, às vezes, os fios de novelos de lã de cores diferentes. E ele diz, ainda: para vocês, os vivos, que não distinguem estas cores, é quase impossível desenrolar os fios, mas para nós, os desencanados, é muito mais fácil, pois nós vemos as cores e sabemos bem o que vem de nós. Se esta assistência dos invisíveis já nos é garantida em nossas pesquisas científicas ou em nossas criações artísticas, ela é ainda mais, evidentemente, em nossas obras de caráter mais diretamente caritativo ou espiritual. Como já vimos, Liszt e seus amigos não procuraram apenas, por intermédio de Rosemary Brown, fazer-nos conhecer suas últimas composições, mas, sobretudo, fazer com que os homens compreendessem que esta vida tem um sentido pois é eterna, e que desta primeira etapa depende todo o prosseguimento de nossa evolução. Os cirurgiões do invisível. Outros tentam aliviar, diretamente, nosso sofrimento. Refiro-me aqui, notadamente, aos diversos médicos do além. Muitos dedicam-se a curar os corpos gloriosos daqueles que chegam ao outro lado. Mas alguns, como o Dr. William Lang, compreendem rapidamente que, no fundo, os hospitais do além já estão suficientemente providos de pessoal médico altamente qualificado, e que seriam ainda mais úteis ao aceitar voltar, de certa forma, a este mundo, trazendo-nos todo o benefício dos métodos aprendidos no além-morte. O melhor testemunho sobre este fenômeno fantástico é, sem dúvida, o de J. Bernardton, jornalista, que, tendo sido assim tratado e curado em 1963 pelo Dr. William Lang, morto em 1937, realizou, com autorização do falecido médico, uma longa pesquisa sobre o assunto. Todos os doentes entrevistados aceitaram que seus verdadeiros nomes e verdadeiros endereços fossem mencionados, condição necessária à maior credibilidade do seu trabalho, já que estamos em meio a algo de fantástico, em pleno surrealismo. No outono de 1963, J. Bernardton foi acometido de poliomielite sem paralisia. Dores nos braços e nas coxas, vertigens. Em seguida, teve início um processo de cegueira. Numa distância de 10 metros, ele tinha dificuldade em distinguir a presença de alguém, apenas percebendo uma espécie de contorno impreciso. Começou a ter, também, às vezes, sinais de visão dupla. Certa manhã, sua esposa descobriu, em uma revista esotérica, um artigo sobre um curandeiro através do espírito, que realizava operações extraordinárias nos olhos, em Aylesbury. Após muita hesitação,
Ele terminou aceitando marcar uma consulta e foi levado, por sua esposa, ao local indicado. Após alguns minutos passados na sala de espera, vieram buscá-lo, anunciando-lhe: Sr. Hutton, o Dr. Lang vai recebê-lo. Sim, em 1963, o Dr. Lang. Morto em 1937. O jornalista encontrou-se, então, frente a um homem vestido de branco, com os olhos totalmente fechados, que chamou de rapaz, com uma voz firme e clara, mas que traía um homem de idade avançada. Aproximando-se mais, pôde distinguir profundas rugas em seu rosto. Sempre com os olhos fechados, o homem de roupa branca afirmou ser o Dr. Lang. Fez com que o jornalista se sentasse e, com autoridade, retirou seus óculos, desculpando-se. Passou, então, os óculos frente a seus olhos ainda fechados e exclamou: "Oh, meu caro, menos 18 dioptrias." E era exatamente esta a medida. O Dr. Lang colocou os óculos em seu bolso e apalpou delicadamente os olhos de seu cliente com os polegares. Após 1 ou 2 minutos, reergueu-se e declarou: "Seus 2 olhos devem ter sido operados quando você era criança. Um belo trabalho." Surpresa. Já fazia tanto tempo, que Hamilton já havia esquecido, e nunca sequer falara a respeito com sua esposa. O doutor apalpou, novamente e com delicadeza, seus 2 olhos, desfiando uma série de termos técnicos. Em seguida, perguntou-lhe: "Você tem problema de visão dupla, rapaz, ou eu estou enganado?" "Certo, mais uma vez. Mas há alguma outra coisa de errado em seus olhos. Deixe-me examiná-lo rapidamente." Então, sem fazê-lo sequer deitar-se, sem despi-lo, o Dr. Lang apalpou seu cliente delicadamente, por cima de suas roupas. "Bom", declarou por fim, "o vírus responsável por sua doença, que os médicos acreditam ser uma poliomielite de tipo não paralítico, já desapareceu. Mas você tem alguma coisa muito séria, uma hepatite virótica, que atrapalha o funcionamento de seu fígado." Ora, apenas 3 pessoas sabiam que Hamilton estava doente: o médico que o assistia, sua esposa, e ele próprio. O Dr. Lang explicou-lhe: "Então, cada um de nós tem 2 corpos, veja bem, um corpo físico e um corpo sutil. E é seu corpo sutil que eu vou operar agora. Espero conseguir produzir, em seu corpo físico, o efeito correspondente. Não se preocupe se você me ouvir falar, dizer nomes ou reclamar dos instrumentos. Eu serei assistido, durante a operação, por meu filho Basil, e por um certo número de colegas que você também não verá, porque eles agora só têm o corpo sutil. Mas você não vai sentir dor. Agora, eu quero que você se deite ali, naquele sofá." Deitado, sempre vestido, Hamilton, com os olhos arregalados, assistiu a uma cena extraordinária. O homem de branco, sempre com os olhos fechados, inclinou-se sobre ele, e exatamente acima de seus olhos abertos, acima dos olhos do jornalista, pôs-se a fazer uma série de gestos muito precisos, parecendo cerrar ou afastar os dedos, pegar instrumentos invisíveis, acompanhando de comentários cada gesto. O paciente, inicialmente tomado por uma crise de riso, acalmou-se logo. Ele sentia como que incisões feitas em seus olhos, embora o homem de branco não o tocasse. Não era doloroso, mas apenas uma sensação, como se ele estivesse sob efeito de anestesia local. Depois, uma nova operação na altura do fígado. Nova sensação de corte, depois, de sutura. Então, o milagre aconteceu. No começo, Hamilton não enxergou nada. Mas, ao esperar, no carro, sua esposa e seus filhos que tinham ido fazer algumas compras, pouco a pouco a visão voltou-lhe. Desde então ele pode ler, escrever e dirigir seu carro, normalmente. Pôde retomar seu trabalho e,
Transtornado por esta inacreditável aventura, decidiu reunir toda a documentação possível sobre o caso do Dr. Lang, antigo oftalmologista de renome em Londres, que continuava a tratar e curar, por intermédio de um médium, humilde e devotado, antigo bombeiro, George Chapman. Esta ação médica de nossos queridos falecidos pode, aliás, assumir formas bem diferentes. Os célebres curandeiros filipinos não são todos charlatães como tentaram fazer-nos crer. Eu conheço, pessoalmente, pessoas que foram até lá e puderam filmar as intervenções por eles realizadas. O filme mostra bem que não há qualquer truque. Também podemos nos convencer através da leitura dos livros da doutora Janine Fontaine, cuja competência médica é incontestável. Os filipinos tocam diretamente nas partes doentes, enfiando profundamente os dedos no local, e extraem do corpo, muitas vezes, sem qualquer incisão e sem deixar qualquer cicatriz, matérias estranhas, uma espécie de plasma. Outros auxiliam-nos através de médiums, como no caso de Maggie Lebron e de seu marido Daniel. No Brasil, a medicina espírita parece ser, mesmo, correntemente praticada. E também sob uma grande variedade de formas. É provavelmente uma ajuda do além que intervém, mesmo que não seja sempre percebida pelo vivo, também nas pesquisas de doenças e de tratamentos por radiestesia. Mas além destas exuberantes atividades em nosso benefício, que conseguimos, às vezes, detectar, como nos casos acima mencionados, há certamente uma outra forma, sempre mais discreta, mas, sem dúvida, também mais constante e mais generalizada. Muitos falecidos são designados para realizar nossa assistência espiritual. Eles velam, discretamente, por nós, intervindo, às vezes, até mesmo em acontecimentos materiais, na medida em que estes possam ter sobre nós uma incidência espiritual. Mas esta ação muitas vezes é difícil, dizem-nos eles, e exige um longo trabalho. Devemos a eles, sobretudo, muitos de nossos encontros providenciais. Realizam, também, uma assistência discreta de nossa liberdade. Às vezes, vários falecidos cuidam, juntos, de um mesmo vivo terrestre. Outras vezes, são assessorados por um anjo da guarda. 2. O anjo da guarda e a vida anterior. Certos místicos tiveram o privilégio de ver, algumas vezes, ou mesmo regularmente, seu anjo da guarda. Assim ocorreu, por exemplo, com Mestil de Thaler, 1869 a 1919, cujas mensagens foram recebidas por Friedrich von Lama. As descrições das diversas categorias de anjos são magníficas. Porém, mais particularmente, ela via, quase que diariamente, seu anjo da guarda e dele recebia ensinamentos, estímulos, mensagens a serem transmitidas. Entretanto, as descrições traem, muito evidentemente, parece-me, uma parte considerável de simbolização espontânea e inconsciente. Se estudarmos de perto as indicações esparsas existentes nos célebres diálogos com o anjo, somos levados a conceber uma extraordinária intimidade entre o anjo da guarda de cada um e seu protegido. Gita Malasses, ao receber por intermédio da boca de Ana as mensagens de seu anjo, reconhece-o imediatamente como seu mestre interior. Ela tem a nítida sensação de tê-lo de fato conhecido, mas não consegue fazer brotar de seu subconsciente uma lembrança clara. Ela permanece à beira da lembrança. Gita pressente, pouco a pouco, o mistério e começa a expressá-lo. Ela termina dizendo a seu anjo: então, eu sou você. Sorriso do anjo, através de Ana, e a seguinte resposta: ainda não. Em outra oportunidade, o anjo diz a ela: você é meu semelhante mais denso. Ou ainda, se você acredita que eu sou você, eu serei, enfim, mais explícito ainda. Antes do nascimento, o antigo, mãe e filho fazem um. Se a criança nasce,
Eles separam-se em dois. Nós somos dois. Quando nós nascermos, tornar-nos-emos. Os nossos destinos, aliás, estão ligados, ou perecemos com vocês, ou purificamo-nos com vocês. Nós chegamos, aí, ao tema muito antigo da Fravarti dos iranianos. Sabemos que, de fato, esta noção de anjo chegou até nós vinda da antiga Pérsia, através da Síria e Babilônia e do Antigo Testamento hebreu. O que não exclui a possibilidade de outras culturas terem desenvolvido as mesmas crenças, de modo totalmente independente. Os fenômenos subjacentes a esta crença são universais. A Fravarti é uma espécie de contrapartida celeste daquilo que nós somos, nosso gêmeo, nosso alter ego. Na origem, até mesmo os anjos tinham sua Fravarti. Mas o anjo dos diálogos não diz que o serafim está para o anjo assim como o anjo está para nós. Entretanto, a tradição masdeísta desenvolve, sobretudo, o tema relativo a todo ser entrado na matéria. Henri Corbin esboçou uma continuação do tema, tanto através da narrativa bíblica de Tobias, onde a influência persa não é contestada por ninguém, quanto através da gnose mandeísta, do maniqueísmo, dos comentários de Plotino sobre certos textos de Platão e sobre certas Upanishads. Swedenborg, que diz poder ir a outro mundo praticamente quantas vezes quer, conta que, desta forma, vai sempre conversar com a cópia, a imagem celeste das pessoas, que dificilmente seria atingida na Terra. Creio ser preciso aproximar tudo isto daquilo que de Liszt, o compositor, explicou a Rosemary Brown a respeito da reencarnação. Para dizer a verdade, o que ele diz nem sempre parece-me muito claro, mesmo deixando a tradução francesa, por vezes bastante aproximativa, e analisando o texto original. Isto não impede que o texto a seguir seja de grande importância. A reencarnação, tal qual é geralmente apresentada, não existe. Na Terra, vocês consideram-se seres completos. Mas, de fato, há apenas uma parte de vocês que se manifesta por intermédio do corpo físico e do cérebro. O resto permanece em espírito mas está ligado e forma um todo em vocês. Ele explicou-me, então, como a mesma pessoa não volta jamais duas vezes sobre a Terra. E expôs os motivos desta impossibilidade. Mas ele reconhece, também, que não há regra geral, há uma infinidade de possibilidades e nenhum princípio categórico. Liszt disse-me, ainda, que nós não formamos realmente uma unidade. Cada pessoa é uma alma com numerosos aspectos. Um dia, ele explicou-me isto em termos científicos. Pense em um átomo, disse ele. Este é composto de prótons e de nêutrons que, todos juntos, servem para compor o núcleo cercado de elétrons. Eis a que se assemelha à alma. Estas partes separadas são mantidas juntas no núcleo. Mas cada parte pode ser isolada, e são as partes isoladas do núcleo da alma, por assim dizer, que podem se manifestar em seu mundo, sob a forma de diversas personalidades. Talvez seja necessário mencionar novamente a teoria dos campos da gnose de Princeton já mencionada anteriormente. Acima da quase-consciência do átomo, depois, ainda, a quase-consciência da molécula, em seguida, a quase-consciência do órgão, por fim, nossa consciência dominando o conjunto, fazendo, bem ou mal, a síntese de todas as nossas tendências inscritas em nossos genes e harmonizando o funcionamento das diferentes zonas de nosso cérebro. Mas haverá, talvez, acima de nós, uma sobreconsciência, compondo uma unidade, um pouco mais ampla e mais rica da qual somos apenas um elemento. Talvez a isto corresponda a estranha experiência de Robert Monroe no que ele chama de lugar 2, um mundo paralelo ao nosso, menos evoluído, parece, onde ele encontra um outro ele mesmo, com o qual se funde numa espécie de possessão sempre que vai lá. O mesmo teria acontecido, talvez, na experiência já relatada de Jeanne Gesner, que viveu, por breve tempo,
duas, e outra vez três vidas, ao mesmo tempo, em lugares e épocas diferentes. Aí está, talvez, a verdade profunda de todo o pensamento indiano sobre a relatividade do eu e sua superação necessária. Mas sem que haja, entretanto, em nenhum momento, o desaparecimento deste eu nesta sobreconsciência. As acumulações de energia, fruto de nossos pensamentos, bons ou maus, são, aliás, ao menos uma das formas possíveis destas sobreconsciências, e sua existência perturba tão pouco a nossa, pelo menos em nível consciente, que nós temos, até, dificuldade em convencer-nos de sua existência. A unidade sugerida nos diálogos com o anjo entre o anjo e seu protegido vai, aliás, mais longe. Os textos mostram bem esta realidade. A mesma unidade reina entre todos os anjos. Nós somos inteiramente distintos e, mesmo assim, um. Assim como vocês são, também vocês, diferentes para a sua glória, mas, ainda assim, um. E depois, além disto ainda, já que há unidade também entre cada anjo e seu protegido, e entre cada serafim e seu anjo, há a unidade profunda de toda a criação tendo Deus ao fundo, tendo ao fundo o ouro dos ícones, na luz que é sempre a mesma, mas adaptada a cada nível do ser, a cada campo. Talvez nesta perspectiva, o anjo da guarda seja uma parte de nós mesmos, não encarnada. Ou, talvez, nós formemos com ele uma espécie de tandem, talvez ainda com outros elementos, passageiros clandestinos, incomodamente embarcados, sem que saibamos, no momento de algum acidente ou doença, ou por algum decreto misterioso da providência que nos encarregou de participar de sua redenção. Todos juntos participando da emergência de uma consciência superior que, entretanto, não suprime nem a nossa própria consciência, nem a nossa liberdade. Porém, mais profundamente ainda, de qualquer modo, há esta unidade subjacente de todas as coisas em Deus, e, para os cristãos, mais exatamente, de todas as coisas no Cristo encarnado. As comunicações de vários espíritos que anunciam assim sua próxima reencarnação, ou que confirmam, por intermédio de um médium incorporado, que ela acaba de acontecer, como podemos encontrar nos testemunhos de Maggie Lebrun, de Janine Fontaine e de tantos outros, parecem-me, na realidade, melhor explicadas através desta extrema complexidade do ser humano. Perante aquele que sofre, jamais direi a mim mesmo, mesmo por compaixão, ele está pagando por seus erros anteriores. Gita Malas sentiu que havia, neste raciocínio, algo de errado, mas eu direi a mim mesmo, talvez ele esteja carregando, por mim, aquilo que eu não soube carregar, por eu não ser suficientemente generoso. A humanidade forma um todo. E todo o conjunto que deve ser salvo, que deve ser reconduzido a Deus, que deve aprender a amar. Aquilo que um de nós não tiver suficientemente purificado, em sua vida, um outro deverá assumir a purificar, por si mesmo, pelos outros, para que outros não precisem retomar, por sua vez, uma tarefa inacabada. Mas nesta grande tarefa, nunca estamos sozinhos. Do além, partes de nós mesmos, outras entidades inteiras, pelas quais nós terminamos a tarefa ou a missão, amparam-nos sem cessar. Eu extraio da obra de Maggie Lebrun uma dessas passagens do além que, na minha opinião, melhor sugerir esta ideia. Trata-se de Antoine. Seu espírito manifesta-se à sua mãe, durante uma reunião de orações, antes mesmo de seu nascimento. Manifesta-se, uma segunda vez, quando acaba de nascer e deve ser colocado em aparelhos de reanimação. Finalmente, uma terceira vez, por ocasião do Natal. Nesta terceira manifestação, ele começa falando como alguém que está voltando, pessoalmente, à Terra. Como é difícil, doloroso, voltar a esta terra, há séculos esquecida. Reencontro a terra de minhas longínquas encarnações passadas, com emoção.
Mas, ao final de seu discurso, do mesmo discurso, portanto, a mesma entidade que continua falando. Ele fala muito mais como alguém que entrega a nova criança a seus pais. Minha missão terminou. Devo retomar meu caminho na estrada ilimitada. Em meu coração, a pequena chama embalará meu sofrimento. Deixo com vocês uma alma muito querida, neste berço enfeitado. Ele é bonito, ele é sereno, e está confiante em um destino livremente escolhido e, enfim, aceito. Este último texto leva-me, inclusive, a mencionar rapidamente um outro problema. Se eu creio que a reencarnação, como é habitualmente vista hoje no Ocidente, não existe, eu creio, segundo numerosos testemunhos do além, dentre aqueles que considero confiáveis, que existe uma certa forma de preexistência, pelo menos no sentido de que cada um, antes de vir a este mundo, tem uma breve, porém clara, visão das grandes linhas da vida que lhe está sendo proposta, como uma espécie de talagarça sobre a qual sua liberdade vai bordar. O zoroastrismo, que ignorava a reencarnação, conhecia esta preexistência. Eu acho que também aí, como no caso dos anjos, não existe uma simples elucubração, mas algumas experiências subjacentes. Roland de Jouvenel, do além, reconhece este papel particular do Irã antigo, pré-islâmico. O Irã, diz ele, é um dos berços do modelo inicial. 3. Rumo à luz. Os falecidos que já estão no caminho do amor, como vimos, continuarão avançando por ele, em boa parte pela devoção a nós. Mas, enquanto eles consagram uma grande parte de suas atividades a nos auxiliar, podem também ser ajudados de diversas formas. Inicialmente, por guias espirituais mais avançados que eles, vindos de esferas superiores às deles, e que se colocam a seu serviço, como eles colocam-se a nosso serviço. Em seguida, pelos anjos, guias espirituais que jamais viveram sobre a terra, e que parecem estar fora do sistema do anjo da guarda. Aliás, Matilde Thaler, a mística alemã que sempre via seu anjo da guarda, recebeu também a assistência de um arcanjo, que ela também tinha o privilégio de ver. Toda esta hierarquia descendente corresponde perfeitamente à hierarquia celeste, vista por São Denis, o pseudo-areopagita do século V. A hierarquia eclesiástica, outra obra do mesmo autor, foi concebida como a imagem daquela celeste, ao menos no ideal. O grande problema era, então, saber, e não inventar, a priori, saber mesmo, se, de fato, toda a subida nossa rumo a Deus devia passar por todos estes intermediários. Os textos de São Denis eram, a este respeito, pouco claros. Não se trata de um problema de intelectuais. A oração torna-se quase que impossível se não atinge Deus diretamente. Eu creio que André von Ivanka bem demonstrou, em São Denis, que é preciso distinguir a via do ensinamento, ou iluminação, da via do amor, onde os seres situados no último nível estão em relação direta com Deus. Nos diálogos com o anjo diz ser ele quem transmite cada um de nossos pensamentos, mas parece que este anjo, muito especial, é uma parte de nós mesmos. A solução parece ter sido dada por Alain Tessier, o garoto órfão, que concorda totalmente com São Denis, ao menos no pensamento. Alain, reze, como nós já dissemos 100 vezes. Aproveite as oportunidades. Peça a Deus que venha até você. Deus coloca-se ao alcance daquele que reza. Julien, ou será que envia seus emissários para representá-lo? Alain, você está se desviando de novo. Não. Se eu disse Deus, é Deus. Ele próprio faz isto, pois ele pode fazê-lo, mesmo que você não compreenda. Digamos apenas que, na realidade, como diria São Denis, Deus não precisa deslocar-se muito, pois ele já está no fundo do coração de cada uma das suas criaturas. Nós também podemos ajudar na evolução dos falecidos.
através da oração, de nossos pensamentos repletos de amor. Todos dizem isto. Eles sentem imediatamente que nós pensamos neles. Retomemos o diálogo entre Julien e Alain Tessier. Julien, se eu rezar por você, vou ajudá-lo? Alain, claro que sim. Você já fez isto, e deu-me grande alegria. Julien, eu gostaria de ajudá-lo com todas as minhas forças. Eu rezo por você, Alain. Você bem o merece, e eu gostaria que Deus fizesse com que você sentisse isto. Alain, sim, você me ajuda ao falar assim. É imediato e maravilhoso. Continue. Eis outros detalhes que nos chegam através de Michel, o filho de Bellini, célebre vidente. Lembremos que Michel, antes de morrer, era não praticante, e que, por muito tempo revoltado contra a ideia de Deus, só começou a evoluir após a morte de seu avô e sob a influência deste último. Michel, toda oração fez jorrar pequenas luzes de cores diferentes que indicam sua proveniência. Imagine que é azul prateado no cemitério, rosa na oração interior, rosa e ouro em um templo. Bellini, as orações ajudam em sua elevação. Michel, a oração é luz. Por este motivo alguns, dentre nós, precisam de orações. Toda claridade traz paz. Ela é alegria, e é provocada por cada oração. Eu a vejo, pequena e rosa, para os familiares, maior e rosa, para os próximos. É a intensidade da chama que indica a fonte, familiar ou de amizade. Bellini, e, no entanto, você não acreditava. Michel, eu tenho um lugar na casa de luz. Ele será melhor, um dia. Bellini, esta evolução virá de você mesmo. De nós? Michel, de papai, sobretudo. Bellini, por que de mim? Michel, porque, graças a você, as pessoas rezarão por mim. Observemos, ainda, que Pierre Mounier confirma, totalmente, esta eficácia de qualquer oração pelos mortos, o que não corresponde, entretanto, à sua origem protestante. Mas vale frisar que esta eficácia não parece corresponder ao funcionamento que é explicado frequentemente, muito frequentemente, na Igreja Católica, onde a prece é representada como uma súplica que termina dobrando o coração de Deus. Trata-se, aqui, de um simples caso particular da eficácia de qualquer onda de pensamento em geral. Um dos sinais importantes da evolução do falecido será a transformação de suas relações com outrem, e, sobretudo, parece-me, das suas relações de amor. Para aqueles que a perversidade não retém nas zonas assustadoras vislumbradas por Georges Ritter em sua viagem fora do corpo com o Cristo, a sexualidade desaparece, mas não o amor. O amor será, então, expresso de modo bem diferente e bem mais profundo, sem que haja possessão exclusiva, o que não exclui, entretanto, relações privilegiadas, e sem distinção de sexo, pois que nestas relações o sexo não desempenha qualquer papel. Eis o que Rosemarie Brown, segundo conversas mantidas a respeito com nossos grandes compositores do além, ou mesmo após observação direta de seu comportamento, crê poder dizer. Com efeito, os seres desencarnados parecem não ter qualquer sentido de sexualidade, nem qualquer interesse por este assunto. Após a morte, o lado terrestre de nosso ser é abandonado. O amor expressa-se de modo bem mais completo e feliz, sobre outras formas, tomando-se algo de grande beleza, permitindo uma perfeita harmonia entre os seres que se amam. Como todas as barreiras físicas desapareceram, a alma que ama uma outra alma pode unir-se a ela, em toda a unicidade. Um pouco mais adiante, voltando ao assunto, ela diz: no outro mundo, não há casamento tal como conhecemos aqui. Se temos numerosos amigos do mesmo sexo neste outro mundo, isso é considerado perfeitamente normal. Se temos, ao contrário, numerosos amigos do sexo oposto, é igualmente aceito.
São relações de amizade de uma espécie diferente. Parece-me que temos uma descrição semelhante a esta união não sexual nas experiências feitas por Robert Monroe fora de seu corpo. Ele acha que a união sexual, tal como a conhecemos neste mundo, é uma pálida imitação, degenerada, daquilo que ele pôde conhecer, quando de suas experiências de desdobramento, com o que ele chama termo bastante empírico, de seu corpo segundo. Nesta união, os dois parceiros fundem-se verdadeiramente, não apenas em um nível superficial, ou em um ou dois lugares específicos do corpo, mas em plano geral, átomo por átomo, através do conjunto do corpo segundo. Uma rápida troca de elétrons entre os parceiros ocorre neste momento. Você atinge, em um instante, um estado de êxtase insuportável, e, no instante seguinte, você vive a tranquilidade, a plenitude perfeita. Depois, tudo está acabado. Mas certas experiências privilegiadas, mesmo neste corpo de carne, ou já em nosso corpo de glória, talvez, através e a despeito deste corpo de carne, deixam-nos ainda melhor entrever o que pode ser o intercâmbio amoroso entre falecidos muito evoluídos. Mais uma vez, cito o diálogo entre Alain Tessier e Julien. É Julien quem nos conta. Eu senti, bruscamente, a sensação da presença física de Alain. Não uma presença externa a mim mesmo, mas interna. Não há palavras para expressar este fenômeno, uma espécie de torrente que, passageiramente, tomava conta de todo o meu ser. Durou cerca de 10 segundos, durante os quais precisei parar de escrever. Ao mesmo tempo feliz e levemente inquieto, perguntei, tão logo pude. Alain, o que eu acabo de sentir, exatamente? Alain, eu vim misturar-me a você. E isto, o amor de Deus, que você sentiu. Bellini, após a morte de seu filho e algumas comunicações emocionantes, penosamente obtidas, tentou reunir outros testemunhos semelhantes. Foi assim que Georges Langevin, jornalista e escritor, contou-lhe como havia selado, com seu pai, uma espécie de pacto, segundo o qual o primeiro a falecer daria ao outro, se possível, um sinal combinado, deslocar uma peça em um tabuleiro de xadrez. Após a morte de seu pai, ele esperou, em vão. Mas outra coisa aconteceu, totalmente inesperada, que ele próprio conta. Aproximadamente um mês mais tarde, quando eu andava em meio à multidão, pela Rue Montmartre, rua pela qual sempre passava em companhia de meu pai, tive, repentinamente, a formidável impressão de que ele havia entrado em mim, assim como um homem enfia-se em um confortável sobretudo. Trata-se de uma espécie de possessão, porém feliz. Um contato de alma para alma, de corpo de glória para corpo de glória, estes últimos perdendo mesmo sua forma. E a transparência total, a comunhão perfeita. 10. A união com Deus, última experiência da alma bem-aventurada. Desde o início, entretanto, desde o instante da passagem para o além, o essencial da felicidade sentida não reside nem no esplendor da natureza, que, no entanto, é extraordinária, segundo dizem, nem na variedade ou na riqueza das moradas humanas, apesar de alguns falarem de cidades de luz, como as existentes nos contos mais maravilhosos e nas escrituras, nem na extraordinária liberdade gerada por este domínio que se tem do tempo e do espaço, apesar de todos parecerem, sobretudo no início, aproveitar dela, nem nesta possibilidade, sem preocupações materiais obsedantes, como neste mundo de ir beber das próprias fontes do conhecimento, nem mesmo nesta paz e harmonia das relações humanas, enfim libertas, pouco a pouco, cada vez mais, de todo egoísmo, de toda a vaidade, de tudo que as torna, neste mundo, sempre tão difíceis e tão frágeis. Não. Tudo isto, é verdade, tem sua importância, mas é apenas um complemento. O essencial desta felicidade é a experiência de Deus. 1. Deus sentido como energia.
Inicialmente, Deus é sentido como uma radiação de energias vivificantes, benfazejas, através das quais ele nos regenera continuamente. Eis o testemunho